Digamos que você tem uma arma e você quer machucar uma pessoa que está na sua frente. Você arremessa a arma, mas você erra o alvo e acerta a pessoa que está atrás. Como resolver esse tipo de situação? O direito penal tem um conceito que é chamado erro na execução penal, também conhecido pela expressão latina aberratio ictus. Se você quiser entender sobre esse conceito e, sobretudo, como aplicar a casos práticos, fique comigo até o final porque hoje você vai aprender. Antes de mais nada, como professora de direito penal, temos que começar, obviamente, pelo conceito jurídico. Veja que erro na execução, ou aberratio ictus, é um caso especial de desvio causal, ou seja, um desvio na relação de causalidade, ok? Tecnicamente, aberratio ictus é o desvio do objeto desejado para outro objeto não desejado. E muita atenção, pessoal, porque a internet está cheia de conceitos equivocados sobre o tal do aberratio ictus. Então, atenção, aberratio ictus é desvio do objeto desejado para outro objeto não desejado. Este objeto pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa, um objeto material, digamos assim. Então, você encontra muito na internet a definição de que aberratio ictus é quando você erra a pessoa e acerta a outra. Tudo bem, isso é uma forma de aberratio ictus, mas aberratio ictus não é só quando eu miro numa pessoa, erro a pessoa e acerto outra pessoa. Aberratio ictus pode ser eu miro num objeto que eu quero destruir, produzir um dano patrimonial, eu erro o objeto e acerto uma pessoa por acidente que está atrás. Então, atenção, aberratio ictus é um erro na execução. Você mira o alvo, esse alvo pode ser pessoa, mas pode ser um objeto. Você erra o alvo e acerta outra coisa, outro objeto, outra pessoa, ok? Mas e agora, como é que eu resolvo a questão do erro na execução no que diz respeito à atribuição dos resultados, né? No direito penal. Por exemplo, a pessoa queria machucar uma pessoa, erra o alvo e acerta outra pessoa. Veja, queria atingir pessoa, atingir pessoa. São objetos que se equivalem. Se eu estou na situação de objetos típicos equivalentes, o nosso Código Penal adotou a teoria da equivalência, ou seja, o erro na execução vai ser, a princípio, irrelevante. Isto quer dizer o quê, prof? Eu queria atingir uma pessoa, produzir uma lesão corporal nessa pessoa. Erro a pessoa, acerto outra pessoa e produzo uma lesão corporal nessa outra pessoa. Para o direito penal, tanto faz, tanto fez se você queria atingir A ou B. Você tinha dolo, intenção de lesão corporal, e você preencheu o tipo objetivo da lesão corporal, materialmente você produziu uma lesão corporal, então o erro vai ser, aspas, irrelevante, porque eu vou considerar como se você tivesse produzido de fato a lesão corporal contra quem você desejava ter feito. Então você responde por uma lesão corporal consumada, ok? Então vamos ver o que diz o Código Penal no artigo 73. Afirma o Código que, quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo-se ao disposto no parágrafo 3º do artigo 20 deste Código. Ou seja, fica bem claro que para o Código Penal o erro, a princípio, é irrelevante. No entanto, o Código Penal diz que a única hipótese que o seu erro tem alguma repercussão é você deve sempre considerar as qualidades pessoais da vítima que você desejava ter atingido, não da vítima que de fato você atingiu. Então, se você analisar aqui o artigo 20, parágrafo 3º, acompanhe aqui comigo. O artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal diz: o erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, de fato atingida, né? Senão as qualidades e as condições da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Ou seja, em síntese, se eu estou em erro na execução, se eu estou em aberratio ictus, e se eu miro numa pessoa, eu erro e acerto outra, eu vou dizer que se aplica a teoria da equivalência. O direito penal não vai fazer diferença entre A, B, C ou D que foi machucada, ok? E eu vou fazer de conta que eu atingi de fato a pessoa que eu queria ter atingido
considerando as condições e qualidades pessoais da vítima que eu queria ter atingido. Mas, prof, qual que é a relevância disso? Bem, às vezes a pessoa ela queria ter atingido uma pessoa idosa, uma pessoa da sua família, uma criança. Esse tipo de situação pode ter uma repercussão sobre a pena, né? A pena pode ser mais elevada, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, se eu queria atingir uma pessoa idosa e por acidente erro e acerto uma pessoa não idosa, eu vou considerar as condições e qualidades pessoais da pessoa que eu queria ter atingido, ou seja, a pessoa idosa. Por quê? Porque é isso que determina o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal, ok? Agora, totalmente diferente se eu tenho objetos típicos que não se equivalem. Então, exemplo, eu queria destruir um vaso chinês muito valioso. Eu arremesso uma arma, eu dou um tiro em direção a essa obra de arte, ok? Eu miro no meu alvo, eu erro o alvo, atinjo outro objeto atrás. Isto é erro na execução. Veja, eu miro no alvo, erro e acerto outro objeto. Se este outro objeto não é um objeto, né, material, assim, digamos que não é um vaso, não é um objeto que eu danifico, cometo um crime patrimonial como eu desejava, se, por exemplo, eu acerto uma pessoa e machuco uma pessoa, os objetos não se equivalem. Eu queria produzir um dano patrimonial e eu acabei produzindo uma lesão corporal. Objetos típicos não equivalentes, a gente aplica uma outra teoria. A gente aplica a teoria da concretização, tá? Então, eu vou dizer que em relação ao dano que eu queria ter produzido e que eu não consegui, eu estou em tentativa. Então, eu respondo em relação a este objeto como uma tentativa de dano. E em relação à lesão corporal que eu produzi por imprudência, eu respondo por lesão corporal culposa. Portanto, eu vou ter um concurso de crimes. Mediante uma única ação, eu produzi 2 crimes. A gente chama isso de concurso formal, tá? É previsto no artigo 70 do Código Penal. Pois muito bem, espero que tenham compreendido que erro na execução, ou aberratio ictus, é uma situação em que eu miro no alvo, eu erro o alvo, acerto outro objeto, ok? E aí, atenção, porque eu vejo muitas pessoas se confundirem em relação ao erro na execução, por um lado, e o erro sobre o objeto ou erro sobre a pessoa, que é um outro conceito jurídico. Então, veja só, para que fique bem clara esta diferença. Erro sobre o objeto ou erro sobre a pessoa é quando, por exemplo, eu miro num alvo, eu miro numa pessoa, eu de fato acerto a pessoa e depois eu descubro que a pessoa não era quem eu achava que era. Eu queria atingir a Adriana e acabei atingindo a Ciclana. Enfim, tá? Eu me confundi na escuridão da noite e achei que elas eram parecidas. Isto é um erro na execução? Não, porque eu miro no alvo e eu acerto o alvo. Então, isto não é erro na execução, isto não é aberratio ictus. Mas o que é isto? Isto é um erro sobre o objeto, nesse caso específico, um erro sobre a pessoa. Eu me confundi em relação à identidade. Eu miro no alvo, acerto o alvo, depois eu descubro que o alvo era outra pessoa. Aqui também se resolve da mesma forma, porque o mesmo artigo que se aplica aqui é o artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Se eu estou em erro sobre o objeto, se eu estou em erro sobre a pessoa, né, especificamente, e os objetos se equivalem, veja, eu queria matar pessoa e eu de fato matei pessoa, né, são objetos típicos equivalentes. Eu vou aplicar o artigo 20, parágrafo 3º. Isso quer dizer que a pessoa responde pelo homicídio consumado, ainda que ela se confundiu em relação à identidade da pessoa. Com o detalhe que eu sempre considero as qualidades pessoais da pessoa que eu queria ter atingido e não da pessoa que de fato eu atingi. Então, se eu queria matar uma pessoa idosa, mas me confundi em relação à identidade e a pessoa não era idosa, eu vou levar em consideração as condições pessoais de quem eu queria ter atingido, ou seja, da pessoa idosa. Por outro lado, eu posso ter uma situação de erro sobre o objeto em que os objetos não se equivalem. Então, por exemplo, eu miro num alvo que eu acho que é uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que está embaixo da coberta na sua cama dormindo, eu atinjo o objeto e depois eu descubro que não era uma pessoa, sei lá, era um animal, era uma boneca, era alguma outra situação, algum outro objeto. Isso também é um erro. É um erro na execução, professora? Não, porque eu miro no alvo, eu acerto o alvo, ok? Mas é um erro sobre o objeto, porque eu acerto o alvo e depois eu descubro que o alvo não era o que eu imaginava ser.
Se eu queria matar uma pessoa que estava dormindo embaixo da coberta e depois eu tiro a coberta do suposto cadáver e eu vejo que na verdade era uma boneca, veja, eu tenho dolo de homicídio. E para eu responder por homicídio, a consumação tem que ser possível. Se eu não tenho uma pessoa de carne e osso viva apta a ser morta, eu não posso estar diante de uma tentativa de homicídio, ainda que eu tenha o dolo do homicídio. É impossível a consumação, a gente chama isso de crime impossível, previsto no Código Penal no artigo 17. Então, se eu estou em erro sobre o objeto e os objetos não se equivalem, então, por exemplo, eu queria matar pessoa, atinjo o alvo e depois eu percebo que eu estava em confusão sobre a identidade desse objeto, esse objeto não era uma pessoa. Se era, por exemplo, uma coisa, uma boneca, eu não respondo por tentativa de homicídio, por evidente, porque é um crime impossível. Aí algumas pessoas dizem, não, prof, mas você produziu lá um dano patrimonial, você destruiu uma boneca, então você tem que responder pelo dano. Não, porque eu não tenho dolo de dano, eu não queria produzir um dano patrimonial, eu queria matar pessoa. Então eu não preencho o tipo subjetivo, eu não tenho dolo de dano patrimonial. Então é um crime impossível. Pois muito bem, pessoal, espero então que no final dessa minha pequena aula de revisão vocês consigam entender o que é um erro na execução, né, que é um desvio causal do objeto desejado para outro objeto. Se os objetos se equivalem, eu trabalho teoria da equivalência, o erro a princípio é irrelevante, eu respondo pelo crime como se tivesse consumado, mas com o detalhe de levar em consideração as condições pessoais de quem eu queria ter atingido e não de quem eu atingi. Por outro lado, se os objetos não se equivalem, eu trabalho teoria da concretização e faço uma análise individualizada do que eu queria e o que de fato eu atingi, ok? Por outro lado, jamais confundam erro na execução com erro sobre a pessoa ou erro sobre o objeto, porque nessa situação eu não erro o alvo, eu acerto o alvo, mas a minha confusão é sobre a identidade desse alvo ou sobre o que é este alvo. E aí, por mais que às vezes eu tenha o mesmo artigo que regulamente a matéria, não são conceitos idênticos. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido muito útil para a tua revisão de direito penal ou para você ter uma primeira aproximação dos conceitos de erro na execução e erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa. Se você gostou desse conteúdo, já aproveite e dê um like aqui para a professora. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou, com todo carinho, responder. E já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Tá bom, pessoal? Fui!